Olá pessoal, eu estou tendo a satisfação de mais uma vez bater um papo com o Dr. Moisés Lemos, médico dermatologista. Lógico que a gente sempre acaba abordando vários assuntos e um de preferência de muitas pessoas é o assunto relativo ao envelhecimento. Dr. Moisés, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, falar um pouquinho desse tema que é tão falado, né, tão comentado em todas as rodas, que é o envelhecimento. Sim, o envelhecimento é importante de ser conversado, porque às vezes a gente tem a impressão que o envelhecimento é somente na pele, sabe, D'Água? E o envelhecimento não é somente na pele. Nós temos o envelhecimento da pele, do músculo e dos ossos. É um todo, né? Como um todo. Então não é uma única coisa. E isso é importante para a gente conseguir melhorar isso posteriormente. Interessante. Agora, com relação ainda ao envelhecimento, o indivíduo, lógico, tem aquelas famosas frases que dizem: quando nasceu já começa a envelhecer. É uma verdade até, não é? Sim, é uma verdade, porém, o nosso envelhecimento a gente começa a perceber mais na pele, no rosto, a partir dos 30 anos. Então, antes dos 30, a gente tem um tipo de envelhecimento mais leve e a partir dos 30, um envelhecimento mais severo. Se nós tivéssemos que dividir em algumas etapas, seria da infância até os 30. Até os 30. Aí dos depois 30 aos 40, dos 40 aos 50 e assim por diante. E aí vai acentuando cada vez mais. Cada vez mais. Agora, tem determinados indivíduos, e quando falamos de indivíduos, lógico, homens, mulheres, enfim, todas as raças, a pele, o envelhecimento se comporta da mesma maneira? Bem, depende. De uma forma geral, o envelhecimento é de uma mesma maneira, mas a gente vê, por exemplo, os orientais, eles demoram um pouco mais para apresentar sinais de envelhecimento, mesmo com a questão do cabelo, que vai sendo por mais tempo na presença na cabeça, enquanto o europeu ele tem uma tendência de ficar calvo mais recente. Então, tem algumas pequenas variações, e variações da própria individualidade. Então, pessoas que são do sul da Itália, pode ter uma tendência, aquela questão da dieta mediterrânea associado com a genética. Então não é tão simples. Interessante. Dr. Moisés, lembra do Dr. Moisés Lemos, é médico dermatologista, e hoje batendo um papo aqui de um modo assim bastante formal e trazer informações que são importantes para todos nós. Estamos falando sobre envelhecimento. Algumas pessoas, se não a maioria, começam a se preocupar mais com o envelhecimento quando alguns sinais começam a surgir. E aí nós entramos nessa faixa que o senhor colocou há pouco, acima dos 30 anos. Sim, acima dos 30 anos é o ponto do envelhecimento. Tá, e o que nós temos de luz no fim do túnel? O que surge por aí, enfim, no sentido de retardar um pouco mais isso? Quando nós falamos quando nós estamos falando de prevenção do envelhecimento, nós estamos falando do uso do protetor solar, o uso de evitar a exposição solar. Nós temos o envelhecimento intrínseco, que é próprio nosso, da nossa genética, e o envelhecimento extrínseco, causado pelo uso do cigarro, pela exposição solar. Então são esses dois fatores. A partir dos 30 anos, além disso, o que acontece? Existem alterações ósseas no nosso organismo. Então os ossos do rosto, eles começam a ficar mais lisos, tá? Então nós temos proeminências ósseas quando nós somos jovens, e essas proeminências ósseas elas vão ficando lisas, e nesse processo o rosto ele começa a cair. Esse é o entendimento importante no envelhecimento. Onde chega a luz... Para todos os indivíduos, né? Todos? Sim, para todos os indivíduos. Essa proeminência, como que eu chamo técnica? Proeminência malar. Malar. Na juventude ela é mais proeminente, né? Isso, mais proeminente. Isso. E depois vai sendo suavizada até internamente. Ficar lisa. Perfeito. Isso no processo de envelhecimento. Isso faz com que a pele... O rosto ele desaba. Então a gente tem um vetor que é de cima para baixo e de fora para dentro. Então o nosso rosto ele cai. Essa é a ideia do envelhecimento. E para poder a gente inverter isso, a gente tem que ter o conhecimento da luz no rosto. Por que a mulher, quando ela vai fazer uma maquiagem, ela passa o blush nessa região? Você sabe? Não sei. Então, ela passa o blush ela sabe. Ela passa o blush nessa região para a luz aparecer mais na parte de cima. É a princesa da Disney, que tem um rosto triangular invertido. Então você imagina um triângulo invertido. E no processo do envelhecimento, com essa queda do malar, o que vai acontecer? Exatamente o contrário. A gente vai ter um processo de quadralização do rosto e depois um triângulo normal.
Perfeito, perfeito. Entendeu? São recursos estéticos, evidentemente. Sim. Na tua área, na tua especialidade, dermatologia, o que está sendo feito, o que tem de novo, enfim, quais os procedimentos que estão sendo utilizados e trazendo resultados? Hoje em dia a gente fala em harmonização facial. A harmonização facial é justamente isso, a gente reestruturar o rosto da pessoa para ter esse aspecto de luz nessa parte superior do rosto, na região malar. Então a primeira coisa que se faz é o preenchimento com ácido hialurônico, que é um ácido que é como se fosse um colágeno que vai estar ali preenchendo e vai reestruturar essa parte óssea. É aplicação. Isso, é uma aplicação com agulha, minimamente invasivo, que a gente vai erguer o rosto e voltar com essa questão da proeminência óssea que foi perdida com o processo do envelhecimento. Perfeito. Mesmo após esses procedimentos, Dr. Moisés, nós temos o aspecto do envelhecimento natural da pele como um todo, aquele aspecto que a gente percebe que é uma pele com mais idade, com mais tempo. Isso também se corrige? Sim, mas quando nós fazemos o preenchimento, o que tem que levar em consideração também? O queixo também ele vai diminuindo com o tempo, nesse processo de modificação. E automaticamente... Isso, para a gente conseguir fazer essa harmonização facial, nós temos várias considerações que a gente tem que fazer em relação às proporções do rosto, em questão do lábio, em questão de olheiras, a questão do sulco. Sim. Que a gente tem aqui em volta do olho, tá? Que é o sulco lacrimal. Então tudo isso vai depender da avaliação do especialista para poder melhorar. Depois que a gente estruturou o rosto da pessoa, fez essa harmonização, até junto com a toxina botulínica para as áreas que o músculo é muito forte. Tem pessoas, Dago, que tem, por exemplo, a glabela muito forte, ela mantém o tempo todo tenso. Aquele ar mais sisudo, não é? Isso, fala assim, você é professora, por isso você está brava. Então, não é bem assim. A gente tem como melhorar. E aí a frase, a palavra correta é relaxamento. A gente não deve fazer a paralisação que fica feio. Sim. Então o médico dermatologista... Fica sem vida, né? Paralisação isso, aquela... ele está apto a identificar a musculatura e ver como fazer isso da melhor maneira possível. Interessante, doutor Moisés. Cuidados, procedimentos e resultados é uma coisa, é uma equação constante, acompanha o indivíduo até o final da vida? Como sempre, como tudo. É igual você chegar para uma pessoa que vai comprar um carro e ela vai lá e fala assim, olha, a lataria não está muito boa, mas o motor está bom. Não, é um conjunto. A gente tem que cuidar de tudo, tá? Então se a lataria não está boa, o motor também não deve estar bom. É possível se conseguir melhoras? Sim, muitas melhoras, conforme o envelhecimento da pessoa. Existem limitações que a grande questão é a avaliação. O tratamento é uma formalidade. Então você precisa saber como fazer e saber todos os riscos inerentes. Quando eu olho o seu rosto, então eu tenho que ver que eu tenho um nervo aqui nessa região, aqui embaixo eu tenho um outro nervo, eu tenho uma artéria que vai estar passando, então eu tenho que saber o que está acontecendo para não entupir essa artéria. Então esse conhecimento, o médico dermatologista, ele está apto a realizar esses procedimentos. Esse é um ponto super importante, ou seja, todo e qualquer procedimento, seja invasivo ou não, mínimo invasivamente, ele deve ser realizado por um médico formado, competente, enfim, na sua área, não é? Claro, pelo risco que você tem inerente. O próprio médico, ele pode ter uma complicação, mas ele sabe resolver. Exato. E as pessoas, lógico que não têm informação, acham que são procedimentos superficiais que qualquer pessoa pode fazer, não é isso? Não é isso. Não é isso, além da questão estética, os riscos inerentes, e a pessoa pode fazer um procedimento desse e ter um medo de agulha, e na hora cair a pressão quando a pessoa vai tirar sangue. Então o médico ele sabe tratar isso, até isso, tá? Inclusive isso. Por isso a importância do conhecimento e do médico ser especialista em dermatologia para conhecer a pele, nada mais do que para conhecer a pele do que um especialista. As pessoas, enfim, devem e ficam muito mais tranquilas, né, e tem uma certa garantia ao ser cuidadas por um médico, enfim, credenciado para isso, né, com conteúdo, informação e formação para isso. Doutor Moisés, a harmonização facial se resume basicamente a isso? A harmonização facial é a gente pegar as proporções do rosto que são necessárias para dar um aspecto de beleza. Esse é o conceito de harmonização facial. Então nós vamos ver o seu malar, o seu queixo, ver a proporção do lábio. O queixo masculino é diferente do queixo feminino. Cada um vai ter uma proporção que vai deixar harmônico o seu rosto com as suas características
suas. O oriental tem algumas características, existem pelo menos 5 tipos de formas de rosto, e então a ideia é essa, a harmonização facial, realizando o uso da toxina botulínica e o uso do preenchimento com ácido hialurônico, com vários tipos de concentração, para poder melhorar o seu rosto e harmonizar e deixar um aspecto de beleza pela incidência da luz no seu rosto. Perfeito. Doutor Moisés, para a gente encerrar, se é que a gente falou tudo, lógico que não falaríamos tudo, tal a riqueza de detalhes e informações a respeito desse tema que atrai e agrada muitas pessoas. Mas, de um modo geral, as pessoas também precisam se conscientizar, e é um outro trabalho que normalmente é feito pelo médico, no sentido que cada etapa da vida existe um determinado aspecto, ou seja, uma pessoa com 60 anos, com 70 anos, ela não terá o aspecto que tinha com 20, 25 anos. Sim. Para isso, a avaliação do especialista que vai definir o que a gente pode melhorar sem deixar estranho, que essa é a ideia. Harmonizar, não é só preencher. Perfeito. Doutor Moisés, muito obrigado mais uma vez e a gente volta.